Salve, my man! O corte que tá vindo aí é só um pedacinho do Zona Neutra ao vivo de toda segunda-feira. Já se inscreve aí com a gente pra não perder nada sobre futebol americano. Cara, eu vou escolher um time porque eu tô curioso com a avaliação do Neymar, que é o 49ers. 49ers! 49ers. E aí? Vamos lá, Neymar. 49ers tem como seus 5 principais alvos. Mike Evans, acabaram de trazer. O senhor, lesão metade da temporada, metade não, conseguindo 1000 jardas a 11 temporadas seguidas, menos na última. Lesão por tempo demais. Mas é a máquina de touchdown. Rick Pearson, que no começo da temporada passada era esperado ser um wide receiver lá, Egbuka da vida, lá, enfim, bom wide receiver em ascensão. Mas acho que o 49ers inteiro machucando, inclusive ele. Acabou nem aparecendo pro jogo. Christian Kirk, que ano passado era para ter sido meia sola e foi abaixo disso. E agora o 49ers trouxe porque não tem mais ninguém lá. É raro no Brandon Ayuk. Tiveram que deixar o Johnny Jennings ir embora. Tiveram que trazer alguém para fechar o trio de wide receiver, pelo menos. E eles têm George Kittle de tight end, que ano passa, ano vem. Ele tem 4, 5 lesões, joga igual, faz metade das recepções do tight end número 1 e quase o mesmo número de jardas. E tem CMC Futebol Clube. Começa e traz para frente. A única estrelinha para running back, valendo 6 pontos, é o CMC, que no ano ruim, que foi com o time inteiro lesionado, ele teve 102 recepções, 924 jardas e 7 touchdowns recebidos. Liderou a liga pelos running backs em tanto recepções quanto em jardas recebidas. É o default dele, é o normal do Christian McCaffrey. E por ele ser extremamente utilizado dessa forma, é ele que tem a estrelinha como principal running back. Não é o Bijan que eu gosto muito, não é o Gibbs que eu gosto muito, é ele, porque ele sabe ser usado dessa forma. E para quem jogou fantasy contra ele ou a favor dele, sabe. A bola foi no CMC? Sim, é recepção. Agora vamos ver o quanto ele consegue além disso, quanto a galera vai conseguir fazer além disso. Ah, Neymar, raramente ele faz rota longa, beleza. Então as 102 recepções que ele fez foram em maioria de rotas curtas. Ele teve 35%, 40% a mais de recepções que o segundo running back. Não há discussão sobre running back e CMC. É diferente, galera. A gente está olhando o grupo de recebedor atual e como ele se encaixaria como um grupo independente do time. É diferente de eu falar de, então esse cara por mais alguns anos, não sei, eu acho que ele está em declínio, enquanto os outros estão subindo. Ainda o gap é muito grande aqui no meio. CMC em declínio, os outros subindo, o CMC é mais recebedor. George Kittle. Nota altíssima também. George Kittle recebendo a bola, todo arrebentado, todo remendado, montanha, que eu não considerei muito o fator lesão começo da temporada. Tá, beleza, eu ia te perguntar isso agora. Eu não tô considerando, assim, se a lesão é ao ponto de tirar o cara da temporada é uma situação, mas eu tô considerando que se o cara jogar meia temporada, tá valendo pro grupo de recebedores. Tá. Afinal de contas, eu tô considerando como se tivesse um time e tivesse que escolher um plantel de recebedores para ser campeão. Beleza. Não pra ganhar os primeiros jogos. Você vai considerar ele como se ele fosse o tempo inteiro, não ele e o Tongues, né? Não, ele o tempo inteiro, eu tô considerando como tight end, mas eu tô considerando também, tô dando downgrade em ele sempre ter lesão. Tá. Do Kittle. O Kittle. Porque o Kittle inteiro, 100%, os 16 jogos, 6 estrelinha nele, etc. Não tem como. O Kittle é uma máquina de jogar os 16 jogos. E vamos levar em consideração que ele volta lesionado, né? Mas a gente discutiu bastante semana passada. Você sabe quando volta, né? Isso. Inclusive ele entrou ele não entrou, né? No grupo de melhores tight ends. Ou ele entrou? Acho que entrou no grupo de melhores tight ends, sim, entrou. Isso, mas é porque leva... Ele perguntou por que ele tava no grupo e eu falei, cara, na semana 1 o cara vai estar em campo com o joelhinho pendurado. Mas aí é porque ele bloqueia muito bem, ele faz o combo, né? Isso. Agora só como recebedor, levando em consideração que ele tem a questão da lesão. Isso. Então eu não dei nem a nota máxima de tight end, a estrelinha no fim, e não dei nota 5, vou falar nota, dei 4 pra ele, que alguns poucos tight ends receberam essa nota, é uma nota bem alta. Com essas duas notas, o 49ers, muito provavelmente, falando no duo running back tight end, estaria no top 3, talvez, da minha lista, não cheguei a dar uma olhada nisso. Mas vamos aos wide receivers. Temos aqui Christian Kirk, que ano passado não foi legal. No Jacksonville Jaguars dizia que ele seria um bom jogador de slot. Talvez no começo da temporada ele tenha sido. Pelo do Texas não foi legal. E no 49ers eu espero que ele seja um tampa-buraco. Ele vai ser pouco utilizado na minha cabeça, porque ainda vai ser CMC Futebol Clube. Kittle ou Tongues, ou enfim, o Tyrande começar jogando vai ter que ser bem utilizado. É o esquema de jogo do Shanahan. Bola na endzone, Mike Evans Futebol Clube. Mike Evans vai ser utilizado, está sendo trazido caro para isso. E Rick Pearson, o 49ers vai ter que dar um jeito de transformar ele em wide receiver 1. Não vai ser o velho Evans e muito menos o velho Kirk Cousins. Então o Pearson deve receber o maior volume de bolas do 49ers. Com isso tudo, Christian Kirk tem uma nota bem baixa. Pearson, cara, sou obrigado a dar nota por amostragem. Ano passado a amostragem dele foi ruim e era o ano para ele crescer, porque no anterior ele literalmente tomou um tiro e jogou um pouquinho só para dizer que sabia jogar. E o Mike Evans chegou no meio do caminho porque é o Mike Evans. Eu não posso olhar o que ele fez ano passado. O Mike Evans é um monstro, é uma máquina. Só que ele não vai mais vir para suas 1000 e lá vai perto das jardas. Pode ser que venha, mas é raro. Então, uma boa nota para o Mike Evans. Com isso tudo, juntamente com o Dallas Cowboys,
49ers faz 15 pontos e vira Super Bonder. Super Bonder para o Dallas Cowboys e para o 49ers. E aí a minha pergunta para ti, Neymar, é discutir esse grau de qualidade comparado ao ano passado, porque a gente está falando do Mike Evans, que é um cara experiente, para não dizer que a idade começa a atrapalhar, né? O Rick Purcell, como você falou, a amostragem até agora não é das melhores. O Christian Kirk, um cara bem questionado, porque não entregou o que deveria lá no Jaguars. George Kittle machucado e o CMC, que é pica da galáxia. Inclusive, ano passado, cara, quando a gente olha aqui em jardas aéreas, o time do Niners teve o 5º melhor jogo aéreo da liga, 4.100 jardas, foram 33 touchdowns aéreos. Com os jogadores do ano passado, tu acha que houve melhora nesse grupo de recebedores para 2026 ou tu acha que houve downgrade? É que é importante ser colocado que nunca eles estiveram inteiros. Nunca. Foi lesão atrás de lesão. 2 jogadores de linha ofensiva, Purdy, todos os wide receivers. Só o CMC não lesionou, que não lesionou de novo. Kittle, enfim, todo mundo lesionado. Então, se for considerar o grupo que começou a temporada e era para todo mundo estar jogando, eu acho que eles estão em mesmo patamar. Porque John Jennings é bom. Ele jogaria para cima. Mas trouxeram o Mike Evans, que também joga bem pra cima. Melhor, né? O Ayuk eu já sempre considerei um 0. Tanto que eu falei, cara, não draftem ele em fantasy. Nem na 15. Não precisa pegar o Ayuk. Não precisou. Não jogou. Então eu já tô desconsiderando o Ayuk. Então aquele time do 49ers pra esse time do 49ers é o mesmo. Pô, esperava muito do Pearson ano passado. E teve 2 jogos bons ainda por cima. Parecendo a mesma coisa. Espera-se muito. Mas eu tô dando nota baixa. Porque, cara, ele vai ter que se provar. Eu acho que eles estão na mesma. Um detalhe importante, por isso que eu gostei desse meu sistema de nota. E não voltando atrás pra ajeitar depois. Porque com a nota que eu dei do CMC, com estrelinha e tal, sendo o cara... Ele, de fato, desse grupo de recebedores, tu pega os 5 pra botar em um outro time, ele é o cara que o outro time fala, cara, fudeu, nós vamos ter que botar um jogador no CMC, porque se o CMC abre livre, é 100% de certeza que a bola vai nele. Ano passado era de todo jeito assim, então a defesa tem que marcar ele, o que ajuda o resto dos recebedores a receber a bola. E, de fato, se o CMC aposenta, por exemplo, para vir um outro atleta no lugar dele, seja o Javonte Williams com nota 0, o 49ers cai pra 4G, despenca. Mas eles têm o CMC. Eu quero falar de Seattle Seahawks. Seattle Seahawks, JSN, Jackson Smith-Njigba, atual Offensive Player of the Year, por obviedade, 6 pontos, 5 pontos e estrelinha. Ele é um dos 5 wide receivers que ganharam a estrelinha. Wide receiver 2, Rashid Shaheed, nosso excepcional retornador e que foi muito bem recebendo o pouco tempo que teve em Seattle, com 59 recepções para 687 jardas e 2 touchdowns. Números expressivos para ser realmente um wide receiver 2, alguém para esticar o campo. Tem uma nota decente, uma nota quase mediana. Cooper Kupp, que obviamente está em decadência, um excelente bloqueador, aqui não importa isso, então a nota dele foi abaixo da média. 47 recepções para 593 jardas e 2 touchdowns. Nosso tight end, Jay Barner, 52 recepções, 519 jardas e 6 touchdowns. São bons números. Vamos lembrar que Laporta ficou abaixo dele, Tucker Kraft ficou abaixo dele. Injusto, né? Tucker Kraft teve 7 jogos só, enquanto o nosso queridíssimo Barner teve basicamente todos. Ainda assim, são bons números para um tight end. Foi utilizado como o tight end 1 de Seattle. E finalmente para o running back, Jadarian Price, quase zerei. Dei 1 pelo benefício da dúvida. Vale lembrar que o Jadarian Price, nosso running back 1 do momento, porque o Kenny Fokker foi embora, Charbonnet tá machucado, não sabemos quando volta. Então o Jadarian Price vai ser o running back 1 do time. E ele era o reserva do time de Notre Dame, porque o primeiro era o Jeremiah Love. E lá em Notre Dame ele teve os números no último ano dele, de 6 recepções em 7 tentativas, para 87 jardas e 2 touchdowns. Uma média de 14 jardas e meia nas recepções dele. Então, cara, a amostragem é muito baixa, mas é positiva. Então eu dei 1 pontinho ali para ele. Com todos esses pontos, que vai ser difícil o Seattle retornar aos mesmos com o Myles Garrett, agora jogando 2 vezes por ano contra a gente. Seattle termina como Super Bonder. Super Bonder. Super Bonder para Seattle Seahawks. Eu acho que faz bastante sentido também, cara. Eu vou de Aaron Donald. Já que é para dar uma certa celeridade, Aaron Donald, de Rams. Davante Adams. 4 com risquinho embaixo. Ele é o jogador que fez o corte de não ir para 5, juntamente com o T. Higgins. É o jogador que, cara, é um pecado não deixar ele na prateleira de cima. Era o Micah Parsons. Micah Parsons. Se o Rams traz Micah Parsons, ele voltaria da aposentadoria. Bom, Aaron Donald, espero que tu cumpra o que tu falou e não é o Micah Parsons. Não volta da aposentadoria. Não volta da aposentadoria. Enfim. Davante Adams, nota 4, excelente. Subutilizado em seus números, mas o que ele faz, não tem como marcar o Davante Adams. Mas tem muita gente dizendo que é um ano que vai ser um downgrade pra ele, né, cara? Não mostrou isso no passado, não consigo dizer. É o equivalente de dizer que o Myles Garrett vai ser um downgrade, é o equivalente de falar que o Crosby vai ser um downgrade. É possível? É. Já passou de uma certa idade, enfim, mas não consigo dizer isso. Puka Nakua, 6, estrelinha, periquito, papagaio, pirulito, o que tu quiser, enfim. Já temos 10 pontos em 2 jogadores. Jordan Whittington, 0. 0, não teve como jogar no time, não me interessa. 18 recepções para 171 jardas só no passado, mesmo porque o Rams é o time que mais usou team personnel, então raramente tinha 2 wide receivers em campo. Coitado do Whittington, não deu para ver jogar, 0.
Colby Parkinson, bom tight end do Rams, mas de novo, usa trocentos. Dei um 1 para ele, não dei o 0, dei um 1, porque ele é um bom tight end, pouquíssimo também de amostragem, 43 recepções, 408 jardas, 8 touchdowns. O Rams usa muito seus tight ends, como já foi falado. E Kyren Williams, um péssimo running back recebendo as bolas, 36 recepções, perceba que foi bastante, mas só para 281 jardas e 3 touchdowns. Ele é muito usado no jogo corrido até cair as rodas, e cada vez mais o Blake Corum vem subindo e roubando um pouco desse trabalho, mas o Blake Corum também, que não é um as do volante com relação a receber as bolas. Então, o resto do time do Rams não jogou esse time lá para cima, e com isso o Rams fica... ele ainda conseguiu virar Super Bonder, droga de métrica. Super Bonder, Montanha. Porra, eu achei que Chico Xavier nessa. Chico Xavier não. Olha aqui, que duplinha aqui, ó. Raiders e Rams, lado a lado, lado a lado. Vamos comparar os wide receivers dos times, Montanha. Raiders tem Jack Beck, Rams tem Davante Adams. Raiders tem Trey Tucker, Rams tem Puka Nacua. Estamos muito parecidos. Enfim, mas daí Mas no terceiro a gente ganha. Se for por posição, o Raiders é melhor, porque daí vem Bowers batendo em quem quer que seja, e vem o Jennings batendo no coitado do Kyren Williams. 3-2 pro Raiders. 3-2 pra nós. Dia 1º de abril, o Aaron Donald fez um post no Twitter, no Instagram, alguma coisa assim, que ele tava treinando, né? E ele tava treinando daquele jeito Aaron Donald, e ele escreveu assim, I'm healthy, relaxed e ready. Meu Deus. Ai, cara. Seria maravilhoso ver essa dupla. Cara, vamos de Arizona Cardinals. Arizona Cardinals. Bom, uma boa escolha. Afinal de contas, o Arizona Cardinals foi um time que teve, né, como nós falamos aí, uma grande quantidade de passes tentados ano passado. Inclusive, é o 7º colocado aí, Neymar, com 3.955 jardas aéreas. Mas isso muito porque tenta bastante, né, cara? Justo. Brissett arrebentou de tentar mandar essa bola pra frente. 649 tentativas de passe. Inclusive, seguem longe de um contrato com o Brissett, né? Cardinals e Brissett. E apesar de poder sair isso como breaking news daqui a pouco, tanto faz. Porque o Myles Garrett foi trocado pro Rams. Então o resto não importa mais. Enfim, se eu tivesse em casa, eu já tava tomando um gole de raiva. Enfim, vamos no Cardinals. Marvin Harrison Jr., wide receiver 1, não tem como dar nota baixa no cara, o prospecto dele é imenso. Ele não estava sendo utilizado, não estava sendo achado pelos quarterbacks antigos. Ano passado acabou começando a ser utilizado, daí foi lesionado e sumiu novamente. E com isso quem ganhou ponto foi o Michael Wilson, já tô indo pro slot do time. Que enquanto o Marvin Harrison Jr. não tava, deitou e rolou. Recebeu muito passe e fez valer o valor dele. Para ambos eu dei nota 3. Marvin Harrison Jr., porque o pedigree dele é muito alto. Não tem como dar uma nota baixa pelos próximos 2 anos ainda. Ele é o equivalente ao Pitts, tight end do Falcons, que era um unicórnio e tal, etc. E todo ano alguém acredita que ainda vai ser o ano do Pitts. Esse é o Marvin Harrison Jr., só com um pedigree ainda maior. Ele é muito bom, o Marvin Harrison Jr., ou deveria ser. E no meio desses dois bons wide receivers temos Kendrick Bourne. Nota 0 pro Kendrick Bourne. Não tem como dizer que ele tem valor no Cardinals, ainda mais um time que tem McBride, que valeu 6 pontos juntamente com o Bowers, é o tight end 1, passou de 1.000 jardas em 24, em 25, e o cara é uma máquina, liderou os tight ends no ano passado com 126 recepções, o maior da história da NFL, e 1.239 jardas e 11 touchdowns. Em 24, os números dele foram fenomenais, mas ele teve um touchdown, que o time forçou para ele ter esse um touchdown, foi na semana 18 ou 17, eu não lembro qual das duas, mas foi a primeira pro gol, o passe nele não deu, segunda pro gol, o passe dele não deu, terceira pro gol, o passe dele não deu, quarta pro gol, passe nele deu. Foi o único touchdown do McBride em 2024, em 25 ele já voou 6 pontos para ele. E finalmente, running back Jeremiah Love, benefício da dúvida. Dei 2 pontos para ele pela posição onde ele foi colocado. Imagino que ainda existe uma certa rotação, apesar de ele ser excepcional. O time do Cardinals tem muito running back. Então acho que 2 pontos tá bem dado. Não ousaria dar os 3 pontos que eu dei no Cardinal Tate. Com isso tudo, o Cardinals chega a ser Super Bonder também. Super Bonder para o Arizona Cardinals, né? Mais uma vez a gente vendo o efeito do tight end estrelinha aí, né? Com o Trey McBride, cara. Um cara que... Ele tem mais nomes, né? Sim, mas eu digo assim, é ele que joga lá em cima, a média, né? Ele já ganha aí da maioria dos times sozinho. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra. Futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.